A avaliação que eu faço, embora eu seja uma das partes interessadas, não é altamente positiva, e isto não é a avaliação minha, porque tive o rebound, digamos assim, de vários participantes que felicitaram-nos por realmente a forma como esta reunião recorreu e por o interesse prático que tem para todos eles na sua prática clínica diária, visto que o tema era precisamente a alergologia no serviço de urgência, onde foram abordadas as principais patologias alérgicas que, nas suas agudizações, com maior ou menor gravidade, podem necessitar de recorrer ao serviço de urgência. Assim, começámos desde um tema que é o exantema, que surge no decurso de antibiótico e da forma de o abordar, visto que muitas vezes os exantemas surgem por causa infecciosa. Por exemplo, a criança tem uma doença viral que o exantema faz parte da sua evolução natural da doença, e muitas vezes essas crianças são medicadas ao segundo dia, terceiro dia de febre, com o antibiótico erradamente, porque nas situações virais os antibióticos não têm qualquer efeito terapêutico, e depois aparece o tal exantema, e muitas vezes esse exantema acaba por ser interpretado como uma alergia ao antibiótico, o que não corresponde à realidade. Ou seja, esse exantema surgiu porque fazia parte da doença natural e surgiria com antibiótico ou sem antibiótico. Isto é muito importante, porque depois essas crianças ficam rotuladas como alérgicos a esse antibiótico e todos os antibióticos desse grupo, e isso vai trazer problemas, quer a nível dos pais, que depois têm sempre medo perante determinadas patologias de dar outros antibióticos com medo que façam reações idênticas, e também os próprios médicos que vão receitar em patologias futuras, e ao saberem que os pais lhe dizem: olha, o meu filho é alérgico a este antibiótico, acabam por tentar sempre dar um antibiótico de um outro grupo para não correr esse risco. E podemos dizer que isto acontece das chamadas alergias a antibióticos nas crianças, praticamente só 5% ou 10% no máximo é que são verdadeiras alergias. Os outros 90%, 95% são falsas alergias e decorrem exatamente dentro deste contexto que eu expliquei. Depois também falámos de um problema que é muito frequente, que é, digamos assim, o rótulo de bronquiolites de repetição, que muitas vezes nos chegam os doentes em consulta e que nos referem: a minha criança faz muitas bronquiolites de repetição. Isto é totalmente errado, porque se confunde um sintoma que é comum à bronquiolite e a outras patologias, até à asma, e a asma particularmente nos escalões etários mais baixos, até aos 2, 3 anos de idade, e que leva a que essas crianças sejam também, mais uma vez, rotuladas por bronquiolites de repetição. A bronquiolite é uma doença viral, tem-se uma, pode-se ter mais ultrapassado uns tempos, mas não tem um caráter repetitivo nesse sentido, e praticamente a partir dos 2 anos de idade não existem bronquiolites. Podem existir infecções respiratórias por vírus, mas já não se chamam bronquiolites. Ao mesmo tempo, os episódios de sibilância são comuns muito nos primeiros anos de vida, particularmente nos 3 primeiros anos de vida. Cerca de 30% a 50% das crianças têm um ou mais episódios de sibilância, e daí essas crianças que apresentam as chamadas bronquiolites de repetição não sejam mais que crianças que têm sibilância recorrente. Essa sim é que é, na realidade, repetitiva e que muitas vezes tem outras patologias de base, inclusive a própria asma, que é mais frequente, e particularmente quando a criança tem outras patologias alérgicas, concomitantes, ou rinite, ou dermatite atópica, muito provavelmente estamos já na presença de uma asma, ou mesmo que não tendo essas patologias, quando nos antecedentes familiares existem pais que tenham doenças alérgicas, e portanto é de suspeitar disso. Um outro fator também muito importante é que habitualmente as crianças que têm sensibilização ao ovo, muitas vezes isso é um marcador de que futuramente podem vir a desenvolver asma. Depois falámos da asma propriamente dita, que é uma doença muito prevalente na idade infantil. Cerca de 12% das crianças do grupo de 5 aos 6 anos têm asma,
e dos 13 aos 14 a percentagem é um pouco mais baixa, mas a diferença é relativamente pequena, e é uma patologia que, quando não se encontra bem controlada, acaba por ter muitas idas ao serviço de urgência e com consumo de cuidados e ocupar lugares de outras situações que, na realidade, numa criança controlada, é raríssimo a necessidade de ter de recorrer a um serviço de urgência. Dentro da patologia depois alérgica de outro tipo, tivemos a urticária, e da parte cutânea e a dermatite atópica. A urticária, que é uma das causas de relativa frequência ida ao serviço de urgência, e chamando a atenção que particularmente também aqui, a urticária na criança, a maioria das vezes é de origem infecciosa. As outras vezes é de origem alimentar e de origem medicamentosa. Portanto, abordámos também esse tema. E depois abordámos o tema da dermatite atópica, que é a doença, digamos, alérgica mais frequente na idade infantil. Cerca de 25% das crianças sofrem ou sofreram de dermatite atópica e, portanto, foi falado da forma de encarar os cuidados a ter nessa patologia, de forma a tentar evitar as agudizações, as exacerbações que podem levar à procura do serviço de urgência. Depois falámos numa patologia relativamente recente, que é o síndrome de enterocolitis induzida por proteínas alimentares, o sigla em inglês FTIs, que é uma patologia relativamente descrita nos últimos 10 anos, que vai-se sabendo algumas coisas mais do que sabiam há anos atrás, mas que é uma doença que tem mecanismos imunológicos ainda não bem esclarecidos e que não tem, digamos assim, que não segue habitualmente a linha das doenças alérgicas que nós mais conhecemos, que são mediadas a IgE. É uma doença que acontece particularmente logo nos primeiros meses antes de vida, embora possa acontecer mais tarde. Agora já há casos descritos no adulto, que antigamente pensava-se que não existia. E acontece que é uma doença que é alarmante, porque a criança, quando ingere o alimento em causa, passado cerca de 4 a 5 horas da ingestão do alimento, começa com vômitos profusos e fica numa situação de letargia, de quase que a entrar em coma. E é uma situação clínica, em que o diagnóstico é essencialmente clínico, não existem marcadores a nível de testes cutâneos ou de análises para fazer o seu diagnóstico, portanto é como disse, um diagnóstico clínico, e depois é comprovado através das provas de provocação. Pronto, em pinceladas muito gerais foi o que hoje tratámos aqui. Tivemos nestas reuniões, habitualmente, quando eu as criei, a minha ideia era termos grupos pequenos, um grupo pequeno de cerca de 35 pessoas no máximo, para poder ser discutido e haver uma discussão dos temas. Acontece que na primeira realmente tivemos os 35 e isto tem vindo a crescer, em que hoje tivemos aqui pela primeira vez 110 inscritos nesta reunião e com um bom retorno das opiniões acerca dele, porque disseram que foi muito proveitoso para todos eles. E nós sentimos satisfeitos porque, ao sabermos que quem trata da criança está mais bem apetrechado em saber para cuidar delas, digamos, é ótimo, porque para qualquer pediatra o melhor que lhe pode acontecer é que as suas crianças sejam bem tratadas. Primeiro, agradecer aos palestrantes que se disponibilizaram para tratar dos temas que lhe foram pedidos e que o fizeram todos eles com bastante saber e dando a parte prática, que era o que se tinha pedido para esta reunião. Depois, agradecer também à indústria farmacêutica que, na realidade, nos permite fazer estas reuniões com uma inscrição a preço simbólico, como foi o caso desta, em que a inscrição para os nossos sócios era de cerca de ou 40 ou 50 euros e incluía o almoço e os coffee breaks, e portanto não seria possível se realmente este preço não tivéssemos a colaboração da indústria farmacêutica, que em Portugal é quem realmente permite fazer formação pós-graduada, que era uma situação que deveria caber
às entidades estatais, mas, digamos, o dinheiro é preciso para outras coisas que não para a ciência, muitas vezes. A reunião do próximo ano temática vai ser exatamente em fevereiro, que é sempre a temática, é sempre no mês de fevereiro e habitualmente sempre nos últimos dias de fevereiro. Agora, a CEPAP tem 3 reuniões anuais, portanto, esta temática, como disse, em fevereiro. Temos uma reunião que é o nosso congresso, que é a maior reunião, são 3 dias, que é sempre em junho, final de maio, princípios de junho, e que este ano vai ser no dia 1, 2 e 3 de junho, em Peniche, no Hotel MH, em Peniche. E que realmente os temas são aliciantes e que espero que tenhamos uma ótima assistência, como costumamos ter, sempre da mesma forma. E depois ainda temos uma terceira reunião, que são os encontros de outono, que habitualmente é em novembro, que interrompemos os 2 anos anteriores, por causa que tivemos na época do confinamento, embora para tentar substituí-la também fizemos umas reuniões digitais, que também tiveram bastante participação e que na realidade permitiu que a atividade da sociedade não fosse interrompida por causa da pandemia.